Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Que alegria podermos estar aqui para partilharmos a palavra, partilharmos o Evangelho. Eu sou Amarildo da Neuzinha, do Grupo de Oração Jesus de Misericórdia da Paróquia São Benedito de Lins. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está lá em Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bênção a palavra de Deus, né? Sempre Jesus nos ensinando, nos alertando, nos amando. E hoje ele vem nos ensinar algo muito profundo, que as fatalidades acontecem, mas elas não são castigos de Deus. Catástrofes naturais, acidentes, doenças, tragédias fazem parte da nossa fragilidade humana. Estar em Deus não nos torna imunes ao sofrimento, mas nos dá a graça de enfrentar tudo com fé e esperança. Irmãos, irmãs, o problema não é a fatalidade em si, não é o porquê que aconteceu, mas como está o nosso coração diante dela, como está a nossa alma. Jesus deixa claro: aqueles que morreram nas tragédias não eram mais pecadores do que os outros. O que ele quer mostrar é que todos nós precisamos de conversão, porque o verdadeiro perigo não é a morte física, mas a morte espiritual, que é quando estamos na situação de pecado grave, pecado mortal. O salário do pecado é a morte. E o que é o pecado grave? O que é o pecado mortal? É quando a pessoa realiza o ato, o pecado, sabendo que é contrário à lei de Deus e faz livremente. Perde-se a graça santificante. Isto é, Deus deixa de habitar naquela alma. Muito sério. É dizer: Senhor, eu sei o que queres, mas eu prefiro o meu caminho. Isso é terrível, porque quem vive nesse estado, nessa situação de pecado grave, pecado mortal, está dizendo a Deus: eu não quero estar contigo. Tenham certeza de que Deus não castiga. Deus não deseja a morte do pecador.
mas que se converta e viva. Por isso temos o sacramento da confissão. Arrepende-se. Vai pecar. Do pecado, vai se confessar. Deus é paciente. Ele espera. Como o dono da figueira da parábola. Ele olha para cada um de nós e diz: ainda vou te dar mais uma chance. Vou adubar, vou cuidar, vou esperar que dê fruto. Isto é misericórdia. E tempo da misericórdia é agora. Deus nos dá tempo, pois deseja ver os nossos frutos. Fruto de arrependimento, de perdão, de amor, de reconciliação. Mas esse tempo não é eterno. Esse tempo é até o nosso último suspiro. Por isso Jesus nos alerta. Se a figueira, olha aqui, se a figueira não der frutos, chegará a hora em que ela será cortada. Não por crueldade, mas porque Deus respeita a nossa liberdade. Se eu escolho viver longe de Deus, Ele respeita. Mas isso tem consequência eterna. Como está a sua alma? E se hoje fosse o último dia, estarias preparado para encontrar o Senhor? Não sabemos quando as fatalidades podem acontecer, mas sabemos que Deus está nos chamando agora para viver em estado de graça, em comunhão com Ele. Ele quer que a gente viva sempre com Ele, que a gente dê frutos de conversão. Deus não quer o nosso medo, Ele quer o nosso amor. Ele é misericordioso, mas a misericórdia é para quem a deseja. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja. Que Deus faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti. Que Deus volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenham um sábado abençoado.